A curiosidade desperta nas pessoas mais curiosidade, né? Os segredos muitas vezes despertam a curiosidade, aumenta o desejo e a vontade de conhecer as coisas. Dentre elas, a forma como a maçonaria funciona, o que é que ela faz. Isso nos desperta muito na sociedade. O que é e por que é tão silenciosa e tão escondida. Mas vamos conhecer um pouquinho hoje, desse tantinho, sobre o simbolismo da maçonaria com o nosso irmão Dr. Adamo Brasil, e vamos conhecer um rito novo que particularmente eu, que faço parte da ordem, desconhecia, né? Mas agora eu quero aprender. E é um rito alemão, um rito, bom, para mim novo, porém para ele já de certa forma antigo, mas vamos saber o porquê. Com este assunto, nós vamos começar o programa Café com Leite de hoje aqui pela TV Verde Vale, na parceria com a TV Café com Leite, também com a TV Cariri e com as redes sociais no YouTube e no Facebook. Está no ar o programa Café com Leite. Doutor Adamo, eu não vou lhe chamar de Doutor Adamo hoje você é meu irmão Adamo, né? Sim, né? Verdade. Primeiro é uma alegria recebê-lo aqui para a gente conversar sobre esse tema, né? É um tema que desperta tanta curiosidade nas pessoas, né? Falar um pouco sobre essa simbologia maçônica, né? A maçonaria, o tema maçonaria já desperta curiosidade nas pessoas, né? Mas assim, falar um pouco sobre ela, primeiro é gostoso falar, né? E segundo, matar um pouquinho dessa curiosidade, né? Esse simbolismo, por exemplo, a loja que nós queremos falar, que é de origem alemã, né? Schroeder, né? Isso. É o rito que você participa? Isso. Leite, para mim é uma alegria, assim, né? Poder estar contigo mais uma vez e também falar de algo que faz pouco tempo que eu iniciei, mas que me encantou muito, assim. A maçonaria, de maneira geral, um dos primeiros contatos que eu tive, eu era criança, e meu tio faleceu. E ver aquelas pessoas, aqueles irmãos dele, né, chegarem identificados, sabe, de terno, e se colocando à disposição, e ficando o dia todo no velório, né? Claro, eu era criança, eu não tinha noção do que era, mas a fraternidade, já a gentileza, sabe, naquele momento que a família estava passando, aquilo já me despertou, né? E ao longo da minha vida, eu fui interagindo com vários amigos que hoje são irmãos, né? E eles me convidando para fazer parte da fraternidade, da ordem. E eu, Leite, quando eu não consigo me dedicar a uma coisa, ou quando eu penso que não vou conseguir me dedicar, eu acabo não entrando, né? Ah, certo. Então eu estava viajando muito, estava trabalhando muito, estava em transição de carreira, sempre tinha alguma história, né? E aí quando foi em 2023 eu decidi iniciar e procurei uma das pessoas que eu sabia que era maçom para perguntar, né, como era que estava acontecendo, tal, como era que, né, a indicação. E por coincidência, que eu não acredito em coincidência, né, acho que por sincronicidade, assim, acabei caindo numa loja, quando eu estava fora eu não sabia, acabei caindo numa loja desse rito, né, o rito Schroeder, que é um rito alemão, que é muito influenciado pelo humanismo e pelo idealismo alemão. Então acaba que aquilo que eu já vinha fazendo quanto carreira, mesmo quanto profissão, né, a psicanálise, né, o lidar com as emoções do outro, com o desenvolvimento, né, pessoal, casou com aquilo que o rito prega, né, como prioridade, assim. Então, é curioso ver as pessoas, né, sempre perguntam assim, é aquela religião que tu faz parte, né? Assim, mas não é religião. Aí a pessoa, mas é o quê? É tipo um Rotary? Não, também não é tipo um Rotary, né? Então, é interessante Fica sempre perceber. Aquela curiosidade. Mas um detalhe é que as pessoas, de um modo geral, a maioria já cometem atos maçônicos, né? Atos que demonstram
as ações da maçonaria, né? Sim. Como você disse, quer dizer, mesmo não estando no ambiente da loja, mas você já praticava a maçonaria de certa forma, quando você cometia seus atos. Então, é um processo natural do ser humano. Nem todos, porém a maioria já faz isso. E apenas lá na maçonaria a gente passa a obedecer a alguns critérios, algumas regras mais específicas, que é natural de toda instituição, né? Ter regras, isso é natural. Agora, eu conhecia outros ritos, né? O escocês, o antigo aceito, o adoniramita e tal, mas esse eu desconhecia. Para mim, como eu disse na abertura, é novo. Mas não é bem novo, segundo a história, né? Sim. Ele é do início do século XIX, né? 1802, 1808, né? Ali. O que é que acontece, Leite? Hoje a gente tem no Brasil, né? O rito mais praticado é o escocês antigo e aceito, né? Certo. No Brasil. Em especial aqui no Ceará, que eu tenho estudado muito essa realidade do nosso estado, hoje a gente tem 172, 173 lojas ativas no estado do Ceará. Dessas, 90% eu acho, eu teria que calcular a porcentagem, mas grande parte, né, é rito escocês antigo e aceito. Além do escocês antigo e aceito, a gente tem mais 2 outros ritos que são considerados como aceitos, principalmente na estrutura de grandes lojas, né? Que é uma potência, é uma estrutura, né? Dentro da maçonaria. Então, a gente tem o escocês antigo aceito, o York, né? Que veio em especial, assim, tem uma origem parcialmente na Inglaterra, mas em especial norte-americana. Então, hoje, o rito de York ele é muito estudado de acordo com o que os norte-americanos desenvolveram para o rito. E o rito alemão, que é o Schroeder. Então, o York ele é o mais praticado no mundo atualmente. No mundo? O York é. O escocês é no Brasil. Temos lojas aqui? Temos. No Juazeiro nós temos uma e no Crato nós temos outra. Do rito de York. E 2 em Fortaleza. E o rito Schroeder, que no Ceará, a única cidade do interior que tem é o Crato. A outra loja fica em Aquiraz e as outras lojas, porque somos 5 atualmente, 5 ou 6, as outras ficam em Fortaleza, né? Então, o Crato ela é a única cidade hoje, né, que dentro da grande loja pratica os 3 ritos autorizados pela grande loja, né? Que legal, né? Que legal. Lembrando, assim, para o nosso telespectador, que isso não distancia os irmãos, né? Sim. Pelo contrário, aproxima apenas. São formalidades internas, eu imagino, né? Sim. São formas de praticar. A gente estava falando isso em reunião semana passada, de novo, né? Por coincidência, entre aspas, assim. São formas de você fazer algo que... O objetivo é sempre o mesmo, né? Então, o objetivo da maçonaria, de maneira geral, né, ajudar a humanidade, tornar feliz a humanidade, né? E nos bastidores para evitar justamente as vaidades, né? Evitar ali o destaque de uma pessoa especificamente, que não é isso que a maçonaria busca, né? Exato, Então... E você disse algo quando criança aí, super importante, que eu já presenciei também em alguns momentos, não na minha família, mas, por exemplo, por ocasião do óbito de um irmão, toda a turma, sabe, participar, todos os irmãos lá, todo com a indumentária correta, sabe? Isso é, assim, louvável, um respeito à cunhada, né? E ao irmão que está partindo também ali. Então, sim, assim, atenção aos sobrinhos, quer dizer, gera essa, digamos, talvez essa relação de aproximação, até porque somos uma família, né? Leite, o que mais me impactou na maçonaria depois que eu iniciei, porque quando eu quis iniciar, eu tava, né, assim, a minha intenção era desenvolvimento pessoal, era... quer queira ou quer não, a gente tem essa ideia também de networking, de convívio, sim, né? Então, eu tinha um pouco disso também, apesar de que na região eu já tenho, né? Já tinha, antes de ser maçom, uma rede, assim, né? De relacionamento, mas queria buscar um significado diferente, sabe? Assim, um propósito diferente, né? E uma das coisas que mais me impactou dentro da maçonaria foi esse senso de família. Sim. Assim, eu tive situações, Leite, que eu cheguei numa cidade, por exemplo, assim, eu estava no aeroporto em Brasília e eu vi o brochezinho com o símbolo, né, e me aproximei de um senhor que eu nunca tinha visto na minha vida,
E aí, quando a gente se identifica, né, que a gente tem a forma de se identificar, é como se a gente virasse amigo de infância, assim, sabe? E é assim. É instantâneo, é quando você reconhece, aí pronto, assim. Então, para mim isso é incrível, sabe, na maçonaria. Eu não encontrei em nenhuma outra, e não é desmerecendo as outras instituições, as outras, né, abordagens, mas eu não encontrei em outro lugar esse senso de fraternidade mesmo, sabe, de família, que a gente reconhece dentro da ordem, né? E olha, e você foi a Brasília, mas diga-se de passagem, no mundo inteiro, né? Pois é, no mundo, No mundo inteiro. Então isso, e o respeito é recíproco, viu? Ele existe, né, a nível mundial, então você nunca se sinta só se é ex-maçom, né? Uhum. Porque tem sempre essa abertura, né? E o respeito. E tem mais, não é só o irmão, é a família, né? Sim, porque a cunhada, todos fazem parte da família. Que inclusive eu estou falando disso, isso se aplica à maçonaria em geral, né? Obviamente, mas isso é uma das características do rito Schroeder, sabe, Leite? Assim, o rito, ele é um rito em que a gente tem pouca simbologia, o nosso espaço de trabalho, né, que a maioria das pessoas chamam de templo, ele é muito limpo, sabe, assim, não tem muitos adornos, muitas decorações, ele é muito limpo, ele é bem simples. O alemão, de maneira geral, ele é um povo muito objetivo, muito prático, muito direto, e o rito também é assim. E aí, uma das coisas que a gente prioriza, né, na nossa loja ou no sistema de estudo, que isso é outra coisa interessante, né? A gente chama de rito, mas nos meus estudos eu já vi muitos profissionais, né, da área, os pesquisadores da área, chamando de sistema de ensino. Né? Então, sistema de ensino Schroeder, sistema de ensino York, é como se fosse uma escola, sabe? Que tem métodos diferentes de ensinar. Né? Então, no nosso sistema de ensino, por assim dizer, no nosso rito, a gente valoriza muito essa coisa da fraternidade, essa coisa, né, do desenvolvimento pessoal, do cuidar dos seus vícios, das suas questões, né, que te impedem de progredir como ser humano. Então, isso é um item da maçonaria em geral, é verdade, e em especial no nosso rito a gente dá mais destaque, mais relevância, sabe? A simbologia é um adicionador, é um adicional. A gente fala mais sobre isso, justamente por causa do caráter humanista, né? Porque, eu não sei se a gente vai falar isso um pouco mais na frente, se eu estiver me adiantando, você me corrija, né? Porque, assim, o Schroeder, quando ele bola isso, ele era um artista, né? Ele era dono de um teatro. O Schroeder é um irmão nosso, né? Então, ele era dono de um teatro. Então, imagina, no final do século, né, 18, era um status o teatro. Dono de teatro era um status, né? Hoje em dia, o pessoal da arte não tem muito, né? Não tem tanto esse destaque quanto tinha antigamente, né? E em especial na Alemanha, né? Que ali a gente tem músicos clássicos, né? Que vêm da Alemanha. A gente tem uma cultura muito forte. E o Schroeder, como esse homem da arte, ele começa a querer retomar a maçonaria ao que era originalmente. E ele acha que naquele período, em especial, né, na Europa como um todo, havia uma maçonaria muito misturada com questões sociais. Assim, pessoas da alta sociedade entraram na maçonaria e começaram a alterar a maçonaria. E aí ele resolveu desenhar esse rito como uma forma de resgatar... Mais simplificada, porém de forma mais construtiva. Isso, né? A origem da maçonaria, de uma maneira simplificada, né? Tá certo. E esses detalhes chamam a atenção da população, né? Dos profanos, porque essa curiosidade é que maltrata, que convida as pessoas a conhecer. Mas não deixa de ter, não resta dúvida, que as ritualísticas, assim, os adornos, são importantes, têm seus significados respectivamente, né? E tem a sua relevância, digamos, no contexto geral, com todo respeito a esse, eu vou usar rito porque, né, método de ensino ou rito que seja, mas assim, a simbologia tem a sua essência e com uma significância rica, como por exemplo o esquadro e o compasso, que é o mais
popular, né? Que todo mundo... Quando alguém vê o esquadro compasso, já eu só me lembro daquilo da matemática, mas quando alguém vê, já diz que é a maçonaria, né? Então, assim, é um instrumento de edificação que representa uma irmandade, né? E todos os profanos que enxergam já fazem essa distinção. Então, isso é muito importante também, para que a gente pudesse, por exemplo, um equipamento como esse, saber o que é. Aqui é uma colher de pedreiro, todo mundo sabe que é, e é usada para isso, né? Para esse fim, mas ela tem uma significância e incentivando ao estudo também, incentivando ao aprendizado, incentivando a construção, né? A construção, acima de tudo, das pessoas como um todo, né? E eu acho que, considerando que você é um psicanalista, agregar valor à maçonaria, tanto agregou valor à maçonaria, como agregou valor a você conhecer a maçonaria, né? Sim. Acho isso super rico. E é isso, gente, é conhecendo um pouco aqui sobre a maçonaria através do nosso irmão Adamo Brasil, aqui no programa Café com Leite. Eu vou preparar um cafezinho aqui pro meu irmão. Produção brigando comigo aqui, porque eu deveria ter vindo aqui de preto, representando a maçonaria, né? Que maravilha, realmente, mas não tem problema não. O que tem dentro, o que tem por fora aqui é um mero instrumento ilustrativo. Meu irmão, doutor Adamo, vamos beber água? Sim, vamos sim. E lógico, eu não vou perguntar se lá na loja tem a hora do cafezinho, mas aqui tem. Vamos tomar um cafezinho, né? Quer conhecer um pouco mais sobre a simbologia, a história da maçonaria? Fique ligado. Que o nosso irmão Adamo Brasil vai continuar aqui no programa. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Mostrar aqui para você a 9ª edição do Café com Leite em revista, viu? Feita para você, gente, com muito carinho, sabe? Aqui nós temos matérias de direito. Rapaz, não tem matéria de maçonaria, não sei se pode botar aqui, né? Quem sabe, né? Mas a história da maçonaria. Mas aqui, ó, educação, cultura, desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, muita coisa boa tem nessa revista que é feita para você. Pega o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia, 163 ou 776. São 2 endereços que você pode pegar essa revista aqui gratuitamente. Para você que reside fora, manda uma mensagem aí que a produção tem ali uma caixa cheia para enviar para você, tá? Essa daqui é do meu amigo Dr. Adamo. Ele já levou uma, mas ele veio novamente, tem que levar a outra, né? E chegou, tem que levar o Café com Leite em revista. Meu irmão Adamo Schroeder, é isso? Schroeder. Schroeder. Antes de terminar o programa eu aprendo esse rito, essa formalidade, né? Schroeder. Isso. Diga uma coisa, não sei até que ponto nós podemos chegar, mas no antigo, no escocês, nós temos uma forma de adentrar, não diria bem uma forma, mas um uso de instrumentos. Nós temos os aventais, né, lá vocês obedecem o aprendiz, o companheiro e o mestre, né? Sim. Inclusive, é uma das diferenças, Leite, porque o escocês antigo e aceito tem aprendiz, companheiro e mestre, né? E depois tem os graus filosóficos até o 33, né? Sim. No York também existem o que seriam graus filosóficos, né? Que isso tudo que a gente está falando é conhecimento público, tem na internet, tem, né? Na internet. Então, no rito de York também tem os seus filosóficos que a gente chama de real arco, que são 13, se não me falhar a memória, 13 graus acima, né? Do aprendiz, companheiro e mestre. Já o Schroeder, desses 3 ritos, né? Que hoje a grande loja trabalha, o Schroeder é o único que não trabalha com graus filosóficos. Só tem esses 3. Aprendiz, companheiro e mestre, só. A ideia é que quando você chegar mestre, você vai acompanhar os aprendizes, os companheiros, e o que você faria nos outros graus, né, dos outros ritos, você vai fazendo dentro da loja. A loja, ela é uma loja de estudo,
Então, a ideia é que o mestre traga trabalhos, traga propostas de pesquisa, que os aprendizes tragam trabalhos, que o mestre oriente, sabe? Então, é um trabalho realmente de aprendizado contínuo, né? De aprendizado contínuo, Legal, legal. E até porque não existe, mesmo que você seja de graus filosóficos, quiçá superiores, apenas no grau, o nível de irmandade não altera nada. Não muda. Não muda nada, né? Não muda. Apenas o conhecimento, talvez, porque estudou mais um pouco, hipoteticamente a gente imagina, né? Que pode lhe atribuir um grau superior, um grau superior não, um grau acima, elevado, né? É apenas acima. Mas não os distancia, não nos distancia de... Eu cheguei, meu grau, eu estou no grau 3, e você? Se o seu limite é 3, né? Só que não nos impede de fazermos os filosóficos dos outros ritos, né? A gente não impede, a gente pode fazer, pode, né? Só que ainda não iniciei por uma questão de prazo mesmo, né? Porque eu recém cheguei a mestre. Então, por uma questão de prazo. De prazo e tudo, e estudar, porque tem todos uns critérios, né? Sim. Eu me limitei ao 3 também, não passei não, fiquei por ali. E acho que para você praticar atos, né, para obedecer ali a tríade ali de igualdade, fraternidade e liberdade, não precisa você se dedicar tanto, exceto para absorver conhecimento, né? Sim. Mas para você praticar de fato, eu acho que ali já é o limite. E é como você diz, quando envolve ali aprendiz, e o bom é saber que o aprendiz e o companheiro, ele está ali como aprendiz, como companheiro, e vai chegar a mestre, porque precisa de uma certa regra, né? Ou seja, quem é aprendiz desconhece desconhece em termos o aprendiz, o 2, e desconhece o 3, né? Desconhece no sentido figurado, ou seja, não fica ali na linha imaginária do que é que tem lá, né? Outra coisa também da maçonaria em geral que me encantou, mas que o nosso rito também destaca muito, Leite, é que aquilo que a gente falava, inclusive, no intervalo, né? Aquilo que a gente é fora, né? Não deveria, ou não tem, na verdade, assim, né? Não deveria ter, porque a gente sabe que a gente diz assim, a maçonaria é perfeita, os homens que estão lá não são, né? A gente tá trabalhando para querer ser assim, mas para a maçonaria, né? A gente, quando entra, né, numa reunião, a gente deixa todos esses títulos, essas, né, esse conhecimento fora, assim. Então, por exemplo, mesmo eu como psicanalista, no tempo que eu estava como aprendiz, eu estive como aprendiz, assim, óbvio que a gente traz um pouco do conhecimento, mas dentro daquilo que a gente conhece na maçonaria. Sim. Né? Como se fosse um diálogo, né? Então, eu já era psicanalista há 10 anos, quando eu iniciei. Então, é óbvio que eu fui colocando pitadas da psicanálise na minha caminhada maçônica. Sim. Mas na maçonaria em si, eu era zero, aprendiz. Assim, né? Era aprendiz. Então, essa postura também me chamou muita atenção, sabe? De como que muitas vezes a gente, quando eu vou visitar uma loja, por exemplo, né, em outra cidade, ou muitas vezes a gente nem sabe o que aquela pessoa faz, sabe, ali depois da loja, né, qual é a profissão dela, né, onde é que ela mora, qual o carro que ele tem, né, assim, muitas vezes a gente vai para a loja, assiste reunião, sai sem nem ter noção, né, de quem estava sentado ali do nosso lado, se era um servente de pedreiro, se era uma, né, enfim, é impressionante isso, como não tem distinção, né, assim, ou pelo menos não deveria ter, que a gente sabe que em algumas situações acaba surgindo, mas como que a regra, a orientação é não ter distinção, não ter distinção, né? Eu certa feita visitei uma loja em Limeira, em São Paulo, e tinha uma loja, era uma reunião com 150 irmãos, sabe? Um dia com pouca gente. Um dia 150. E, lógico, 150 e eu chegando, diga-se passagem como aprendiz, 150 irmãos me conheceram no outro dia, na rua. Eu dando uma volta na rua e as pessoas, meu irmão, vem cá e tal. E eu, meu Deus, quem é esse cidadão aí? Mas aí identificava porque era da loja, né? Ou seja, mas assim,
Ora, era impossível para mim, mas para 150 me ver era mais fácil, né? Sim. Então, eles me conheciam, mas eu não os conhecia, né? Comecei a gerar relacionamento. Então, é isso que também se prega, né? E você não se sente só, né? Você não se sente só. Mas esse rito, vamos repetir, Shredder. É Shredder. Rapaz, se eu visitar essa loja assim, eu vou ter trabalho para falar. Mas vamos lá. No Brasil, ela já existe há muito tempo? Sim, ela chegou junto, né? Ela veio com aquele movimento de imigrantes da Alemanha, né? E se instalou justamente no sul, né? Então, as primeiras lojas desse rito, elas vêm no sul do país, né? Em especial Rio Grande do Sul. Tem em Santa Catarina, também no Paraná, mas em especial no Rio Grande do Sul. O sul do país, Leite, ele é muito colonizado por descendentes de italiano e de alemão, né? Tanto que lá, e aí eu trabalho lá também, né? Antes de ser maçom, eles até se identificam como se fossem dessas nacionalidades, sabe? Eles dizem assim, porque italiano grita muito no almoço, né? Então, eles são nascidos aqui no Brasil, mas pelos avós, os bisavós terem vindo, né? Naquele movimento de migração ali da guerra e tal, então eles chegaram. E tem muito essa mistura. Inclusive, tem pessoas no sul do país que falam, que são da colônia, né? Que fica tipo como se fosse no sítio, né? Aqui, que eles têm um italiano meio rudimentar, assim, um italiano meio misturado com português, sabe? Assim, que nem entende o português, nem entende o italiano, assim, né? Mas é uma língua própria, assim. E aí, por isso, o rito Shredder acabou chegando no país, né? Porque eles trazem, eles vêm da Alemanha e vêm com suas tradições, com sua cultura, inclusive alguns maçons vieram também, né? E aí eles acabaram fundando lojas aqui inicialmente, né, no Rio Grande do Sul, e o rito foi se espalhando principalmente naquela região, né, inicialmente, por conta justamente da semelhança, né, da cultura, como eu disse, da questão da objetividade, né? Então, conta a história, Leite, que as reuniões aconteciam, inclusive, eles falando alemão, sabe? Assim, então, chegaram, né, com essa tradição e acabaram tentando manter, assim, né? Natural, né? Natural. Só que aí chegou um período que foi proibido qualquer referência à Alemanha no Brasil, né? Então, naquele período que o nazismo vai caindo por terra, né? Os países que eram oposição à Alemanha, né? E o Brasil era um dos... proibiu qualquer referência à Alemanha. Então, qualquer coisa que né, tivesse qualquer menção à cultura alemã não era o nazismo, né? Porque assim, então foi proibido qualquer referência à Alemanha. E aí as lojas fecharam, porque só o nome Shredder já era em alemão, né? Então fecharam. Lá, E aí algumas se reuniam meio que clandestinamente, sabe? Contra o governo, se escondendo do governo e tal. Mas existe esse espaço no Brasil em que, nesse período de tempo em que não podia, né, praticar o rito Shredder aqui no Brasil. E diga-se passagem que a maçonaria, no seu contexto geral, não especificamente a esse rito, todo o desenvolvimento, em termos Brasil, não vamos nos estender a outros países, mas em termos Brasil, teve a mão maçônica, né? As eleições, os debates, a própria independência. A independência, né? Nossos presidentes, a maioria são ou foram, né? Não sei, maçons, gestores, grandes... e pessoas simples também. Sim, né? Então, isso demonstra que a Irmandade, apesar de fecha, abre, mas ela sempre vem tomando corpo, crescendo a cada dia, né? Isso só traz benefícios. É verdade. Né? E aí, em especial aqui no Ceará, né, a gente tem um livro, inclusive, escrito por um irmão nosso de Fortaleza, que é do Núcleo de Estudo, porque hoje o Rito Shredder ele se organiza num colégio de estudo nacional, que só mestres podem fazer parte, né? Então, tem seminários, né, a cada 2 anos, sabe? É bem interessante, assim, a estrutura. Como é uma loja de estudo, né? Então, é bem estimulada, assim. E em Fortaleza também tem
um núcleo de estudo do rito Shredder, e aí os nossos irmãos, muitos deles ainda são vivos, os que participaram, né, desse ingresso do rito Shredder aqui no estado do Ceará, que aconteceu ali na década de 90, sabe? Então, aqui no Ceará foi por volta da década de 90. Da década de 90, né? Em Fortaleza. É bem jovem, né? Bem jovem. Né? Percebe-se, inclusive, eu até estranho. Quantas lojas, você falou que estuda muito, né? Essa questão de lojas. Quantas lojas nós temos em Juazeiro e Crato? Juazeiro hoje tem 6. Uma, né? Rambarbalha é só uma. Juazeiro a gente tem 6, que abriu uma recentemente. E no Crato a gente tem 5. 11, 12 lojas, né? Por que não tem Caririaçu? Eu fui estranho, né? Caririaçu não tem. Sempre que eu... Tem umas regiões, né, que não tem. Assim, por exemplo, eu também me pergunto muito Nova Olinda, né? Nova Olinda, Santana e Altaneira. São 3 cidades, pois, né? Que até tem maçons, né? Que moram lá e tal. E não tem loja. Não tem, né? Então, não abre, não movimenta. Porque isso, de certa forma, movimenta. Desenvolve a cidade. Inclusive agora, Leite, eu não sei se tu tá acompanhando, né? Porque é algo recente, mas inclusive o Padre Cícero foi homenageado, né, em uma loja em Abaiara. Então tem uma loja nova, né, em Abaiara. Em Abaiara, que recente, é desse tamanho, tamanho de Caririaçu, talvez, né? E que é recente, eu acho que deve ter 2 anos de loja, sabe? Eu fui para a inauguração e tal. Pessoal muito bom lá, muito trabalhador, assim, muito a Baiara sempre se destaca, tem sempre um empenho em todos os sentidos, né? E agora, a prova é que começou agora que instalaram a loja, né? Gente, conhecer um pouco sobre a maçonaria é sempre muito interessante e enriquecedor, né? Até porque existe uma relação muito íntima entre os irmãos e seus familiares. E conversar sobre esse assunto é muito gostoso, é muito bom e muito enriquecedor. Olha aí, tal qual o Shredder. Começar a falar alemão, aí começar a trocar o português também. Vamos beber mais água? Quitico da Cajuína também, da São Geraldo, também é nosso irmão. Então, na porta que você bater tem um irmão. Vamos tomar um cafezinho também? Vamos sim. Quer conhecer um pouco mais sobre esse tema? Tema legal, né? Tema envolvente, tema provocador, que desperta curiosidade. Se você quiser saber um pouco mais, fique ligado. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Lembrando, gente, que todos os domingos às 20 horas nós temos um programa super especial, né? Além do Café com Leite, é claro, né? Toda a programação é especial, porque nós estamos retransmitindo a TV Cultura, porém com a nossa programação local. Agora, aos domingos, tem aí o programa às 20 horas, um programa de diversão, de alegria, de descontração, programa que é gerado no estado de São Paulo, lá na cidade de São Paulo, e transmitido aqui pela TV Meio, uma parceria que nós temos aí com um programa de grande repercussão e com uma grande produção, viu? Que você não pode perder. Todos os domingos às 23 horas, você não fica 23 horas não, 23 horas é o Café com Leite. Na TV Verde Vale é o programa Comando X, capitaneada por Billy X, um programa de diversão, de alegria, de descontração, e eu tenho certeza que você vai amar. Dê a sua nota, mande para a nossa produção aí. Olha, Leito, o programa Comando X é bom ou não presta? Do jeito que você disser, será aceito, tá bom? Meu amigo, meu irmão Adamo, me diga uma coisa sobre essa questão do... Rapaz, pergunta-se muito na rua, maçonaria é religião? Aí eu te pergunto, Leite, não, né? Não se configura como religião. Óbvio que para a gente iniciar, né, é importante que a gente acredite em algo, né, maior, em algo além da gente, né, que a gente pode chamar de Deus, né, que a gente dentro da maçonaria, né, conhece como grande arquiteto do universo, né, mas esse seria um requisito, né, independente de você
ser católico, protestante, umbandista, espírita, né? Qualquer religião, ou sem religião, mas acreditando em algo maior. Um ser supremo. Em um ser supremo, né? Você pode ingressar. Agora, algumas pessoas acabam confundindo com religião por achar que assim, a gente se reúne semanalmente em um local específico, com uma roupa específica, né? Então acabam criando esse mito, né, de que é uma religião, né? Mas não tem nenhuma ligação, né? E também, assim, a questão, por exemplo, eu acho muito, muito interessante essa coisa da gente fazer tem muitas obras da maçonaria que a gente não sabe, né, que é associada à maçonaria. E uma vez, né, a gente saiu para fazer uma dessas ações, né, à noite, com moradores de rua e tal, e aí eu envolvi toda a minha família, né, foi minha esposa, foi minha filha, porque eu sou do grupo, assim, que valoriza, que acho que mesmo que a reunião seja só nossa, entre homens, mas que a família, ela tem que estar integrada, né? Sim, eu acho que não faz sentido, né, da gente fazer um negócio sozinho, assim. E aí a gente lá, né, uma das pessoas em situação de rua, né, alcoolizada, ela recebeu que a gente estava ofertando e disse assim, faça aí uma oração por mim, né, achando que a gente era uma religião, né. E aí o irmão meu olhou e disse assim, eu não sei fazer oração não. Então, e aí a gente teve que improvisar lá, né, porque a gente acaba, né, fazendo coisas que as pessoas atribuem à religião, sim, né, então por isso muitas vezes que se confunde com religião. Tá certo. E as pessoas perguntam também, você falou aí em família e tal, a gente tem de fato uma relação muito próxima com a família, até porque cunhada e sobrinhos, etc e tal, mas assim, as pessoas perguntam por que mulher não pode entrar, né? Isso é um quesito também que é muito frequente, é um questionamento muito frequente, né? No seu rito também não pode entrar. Não. É interessante, Leite, apesar de não poder entrar, né? Mas uma coisa que eu reforço muito é assim, o não das mulheres, ele deve ser sempre respeitado. Então, por exemplo, para iniciar, né? Uhum. Na maçonaria de forma em geral e em especial no nosso rito, a gente conversa muito, se alguém tem desejo de iniciar, a gente conversa muito com a família. Porque se a esposa disser não ou disser sim com ressalvas, a gente prefere dar mais um tempo para aquela família se organizar para iniciar. Ou seja, indiretamente ela ingressa, exatamente, né? Então, apesar das mulheres não estarem na reunião, né, porque aí tem as suas especificidades, de forma alguma elas precisam ser escanteadas. Inclusive, assim, a gente vive numa sociedade ainda machista. Sim. E o fato das reuniões maçônicas só terem acesso os homens não deve reforçar esse aspecto machista, entende? Assim, tem especificidades que fazem com que hoje a nossa ordem, né, e desde sempre, tem as reuniões, né, ali conduzidas e presenciadas por homens, mas não significa dizer que as mulheres têm que ficar de segundo plano, sabe, assim, aí essa ideia é machista, assim, não, as mulheres ficam ali na sala, conversando, preparando comida, não, assim, elas têm um papel também, inclusive muitas dessas ações sociais são capitaneadas, organizadas, dirigidas pelas mulheres da loja. Então, assim, às vezes a gente esquece... podem se reunir isoladamente ao seu modo, né? Claro. Na verdade, até é estimulado, né, que elas se reúnam e encontrem o seu jeito de trabalhar, né? Inclusive, tem reuniões, né, você sabe, mas esclarecendo também para quem é leigo no assunto, tem reuniões em que se abre a loja, né, que a gente chama de sessões brancas, né, ou reuniões brancas, que a gente abre a loja para homenageá-las, inclusive, né? Sessão de homenagem às mães, sessão de homenagem às mulheres. A parte interna da loja, né? Sim. E, inclusive, já que a gente entrou nesse aspecto, né, recentemente, no ano passado, se não me falhar a memória, foi instituído no estado do Ceará a data 13 de novembro, né, desse mês que a gente está gravando, para homenagear as samaritanas do estado do Ceará.
Então, é uma data, né, que está no calendário oficial da Grande Loja do Estado do Ceará, que a Grande Loja sempre faz algum movimento lá em Fortaleza e estimula as lojas a fazerem também, ou pelo menos na cidade, né, a fazerem também uma homenagem às esposas, né? Isso aí demonstra que a relação com as esposas, eu vou mais longe, com as famílias, né, de um modo geral, porque os filhos são demolês, né? Os filhos podem ser demolês. Podem ser, né? E como tem as filhas de Jó também, né? As pequenininhas, né? Que são ordens paramaçônicas. Paramaçônicas, né? Exatamente para envolver, de certa forma, o pessoal nesse movimento, né? Sim. Inclusive, Leite, aí também, tanto pela minha formação quanto profissional, como também pela influência do meu rito, né? Recentemente eu venho, né, discutindo e produzindo, né, um evento, um seminário online, né, de saúde mental para a família maçônica, né? Então, o grão-mestre atual, ele aprovou, né? A gente vai fazer parte do calendário da Grande Loja do Estado de Ceará, né? Primeira edição será em janeiro, é exclusivo para a família maçônica, né? Mas eu pensei justamente para a gente vive uma crise de saúde mental no Brasil e no mundo. E a minha ideia de fazer para a família maçônica é que a gente consiga se apoiar, né, nesse processo, para que a gente consiga distribuir, né, meio que ser luz também para essas pessoas, tanto que estão sofrendo dentro da nossa família, né, como um todo, como também dessas pessoas que a gente convive, né, nossos colegas de trabalho, nossos amigos, né? Então é uma das coisas que eu estou muito feliz, né, de levar o nome da nossa loja, da nossa cidade, da nossa região, né, como destaque também produzindo esse movimento. Né? E olha que não tem dimensão isso, né? Não tem dimensão, não é limitado. Até onde, olha só onde é que nós podemos chegar com isso, né? Então, parabéns pela iniciativa e pelo trabalho, né? E boa sorte com isso, se puder e quiser divulgar aqui no Café com Leite, pode vir para cá que a gente fala sobre o assunto. Bom, obrigado. Eu acho que não dá. Eu sei que a ramificação interna ela chega muito além, mas não custa nada até quem não faz parte também, porque se há atos dessa natureza e alguém que não faz parte, mas está passando por um problema desse, por que não ir buscar ajuda, né? Sim, inclusive a nossa ideia, uma das ideias desse seminário, porque eu digo eu que estou organizando, porque, né, eu que trouxe a ideia, que organizei, mas tem um grupo, né? Eu já estruturei um grupo para coordenar, porque sozinho a gente não faz nada, não dá né? Pra fazer, mas aí, uma das coisas que a gente está trabalhando muito nesse grupo é estimular que as pessoas sejam agentes, tanto as nossas esposas, os nossos sobrinhos, sobrinhas, que sejam agentes desse saber também, né, para as outras pessoas. Então, vai ser a primeira edição, a gente vai experimentar, né, mas a expectativa é que a gente consiga disseminar cada vez mais, né, informação e conhecimento e abordagens também que auxiliem de maneira geral, né, as pessoas, a humanidade como com certeza só vai agregar valor, né? Ou seja, é mais um trabalho, uma ação maçônica dentro, ou melhor, fora da maçonaria, né? Porque aí vai ser extra loja, né? Fora da maçonaria no contexto do templo, né? Dos debates do templo, ou seja, é a extensão do conhecimento sendo levada, né? Gente, olha, conhecer instituições como a maçonaria, por exemplo, eu acho de extrema relevância para o crescimento das pessoas no sentido pessoal, né? Na questão profissional, na questão da sabedoria, do conhecimento acima de tudo, né? Do seu psico, você melhorar cada vez mais. Estudar de qualquer forma, independente de ser maçonaria ou não, é sempre muito construtivo. E eu conversando aqui com o nosso irmão Adamo Brasil sobre esse tema, maçonaria, a simbologia e a sua relevância na sociedade. Meu irmão, a conversa é excelente, está muito boa, sabe? E assim, ela é instigante para que a gente vá buscando ali, rastreando, a gente vai se limitando, mas de certa forma vai querendo buscar mais. Mas eu preciso fazer um intervalozinho rápido. Vamos tomar um cafezinho? Vamos? A gente volta logo, tá bom? Bom. E você, fique ligado. Nosso intervalo é rápido e a produção disse que vai preparar um cafezinho especial agora. Daqui a pouquinho eu volto.
Falei que era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo, já conversei um pouco mais aqui entre colunas com o nosso querido irmão Adamo Brasil. Mas agora eu quero lhe agradecer por esse momento e dizer que esse assunto é motivo de alegria. Sempre que a gente puder, eu lhe quero aqui para a gente conversar sobre esse assunto e outros aí que possam ser ditos, né? Leite, eu agradeço demais, né? O que a gente costuma dizer hoje em dia é que a maçonaria ela não é mais uma sociedade secreta, né? É uma sociedade discreta, né? Muita coisa está público, né? Então, você encontra fácil. Então, se as pessoas estão nos assistindo e não conhecem a maçonaria, querem conhecer um pouco mais, né? Tem livro, tem vídeo na internet. Tem tanto livro, né, rapaz? Tem muita coisa. Tem tanta coisa na internet. Que aí dá para absorver um pouco mais, né? E até mesmo procurar ali entre as pessoas, né? Os nossos irmãos maçons, né? Também a gente não né? A gente não vai chicotear ninguém que faz perguntas, né? Sim. Se chegar a um ponto que a gente não pode mais falar, a gente vai dizer, ó, isso aí a gente não pode responder, mas com educação, né? Claro. Então, sem dúvida. Então é muito bom, né? Falar sobre os temas que você sempre propõe e agora também sobre a maçonaria. Então agradeço aí a acolhida. É sempre muito bem-vindo, viu? É e será. Igualdade, liberdade e fraternidade é a lista tríplice da maçonaria, é o nosso, digamos assim, o nosso comando, né? Sobre os auspícios do grande arquiteto do universo. Gente, nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez ao nosso querido irmão Adamo Brasil e mandar um abraço também, que a produção me deu aqui a relação e ficou perdido nesse monte de papel. Mandar um abraço aqui para meu compadre Nelson, sua esposa Fátima, sua irmã Fátima e sua irmã Diana. Ele disse, olha, Diana reclamou porque você não mandou um abraço para ela. Meu amigo Tadeu da Ecos TV, Geraldinho da Top Massa, sempre ligado. Geraldinho, um abraço para você. Dona Dorinha lá do Pio 12, essa é telespectadora assídua, né? Seu Chico em Barbalha. Manuel Domingos na Rua da Glória. Falar em Seu Chico em Barbalha, tem Chico Barreto lá e Dona Tica, que até aniversariaram essa semana e brigaram comigo, porque nunca mais eu mandei um alô para eles aí. Doutor Queiroz, que é advogado, ligado no programa. Camila Paiva em Missão Velha. Aproveitando esse momento, nos siga nas redes sociais, TV Café com Leite ou P Café com Leite. Ambos são os Instagrams, os Instas da TV Café com Leite, tá bom? Do programa Café com Leite. Vou ficando por aqui, eu quero em nome da minha produção externar um abraço de gratidão e a todos os irmãos do Brasil, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, que Deus os abençoe. Em breve tem mais. Tchau, até lá.